Então, essa nossa metodologia, que a Cris estava passando, que é o nosso framework, o que a gente faz? A gente faz toda a parte do planejamento estratégico por ali, faz toda essa construção de pensamento estratégico, né, que ela foi falando até agora, e aí depois, para a gente conseguir levar isso, de fato, para execução, né? Então, eu tirar da estratégia e conseguir traduzir isso de uma forma que eu consiga passar para a minha equipe consiga executar e eu consiga também ir acompanhando para ver se, de fato, aquilo que eu pensei na estratégia eu estou conseguindo colocar na prática e vou ter os resultados que eu espero. Aí a gente usa essa ferramenta, que o nome dela é BSC, o nome em inglês é Balanced Scorecard, mas não precisa decorar isso, na verdade, se você digitar na internet BSC, vai achar um monte de exemplos, porque é uma ferramenta amplamente utilizada. E aí, qual que é a beleza dessa ferramenta? Porque ela ajuda, você vê, numa folha de papel, a gente consegue ver toda a nossa estratégia definida em perspectivas que são, aí são 7 perspectivas, né? Então, financeira, consumidor, ecossistema e tal, então divide todas as minhas estratégias nessas 7 perspectivas. Para quê? Para garantir que eu não estou tendo um olhar míope na minha estratégia. Então, essa é uma forma de eu saber que eu estou olhando todas as áreas ou todas as esferas do meu negócio que eu preciso ver. Ok. E aí, como é que funciona, então, essa ferramenta? A gente diz que a gente olha de baixo para cima, é uma relação de causa e efeito. Então, para aparecer, a gente colocou um do lado do outro, mas o de baixo, então, assim, se fosse olhar como é ele todo ao comprido, ele começa pelo aprendizado e crescimento. Por quê? Porque eu começo trabalhando a minha equipe, trabalhando a minha base. Então, eu vou pegar um exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, disseminar conhecimento. Então, eu fui lá, fiz o planejamento estratégico da minha empresa, defini minha missão, visão, valores, fiz tudo lindo, mas é que nem a Cris. Aí eu pego os valores e boto lá colado na minha parede e nunca mais falo disso. E aí não adiantou nada todo o meu esforço. Então, para isso não acontecer, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar lá no aprendizado e conhecimento e crescimento, eu vou colocar um objetivo estratégico, por exemplo, que vai ser disseminar o conhecimento. E aí eu vou pegar, vou organizar, vou chamar minha equipe e vou começar a passar isso para eles. Eu vou dizer, olha, eu pensei, a estratégia nossa é essa, a nossa missão, né, a missão da instituição é essa, a gente quer chegar a isso, esses são os nossos valores e tal, e aí eu vou começar a trabalhar com a minha equipe para ela começar a sentir isso na veia. E aí, para sentir na veia, a gente tem que fazer parte, porque não adianta também vir, que né, a gente fala né, que vem de cima para baixo, aquela administração que vem de chuveirinho, né, que vem de cima para baixo e eu cuspo em todo mundo. E aí não adiantou nada, porque ninguém participou. Então, na verdade, a gente faz uma série de dinâmicas para quê? Para a equipe, de fato, se identificar com aqueles valores. A equipe ajuda a definir esses valores, né? Porque esses valores, para o valor ter valor, ó, que graça que ficou minha frase, mas assim, para o valor ser verdadeiro, o que vai acontecer? Ou eu chego na empresa, por exemplo, a Josiane, eu adorei os exemplos, que ela, estou apaixonada, também quero contato, né? E assim, se a gente chegar lá na sua Lava Jato, eu tenho certeza que tudo isso que você falou aqui, a gente vai respirar isso no ar. Então, a cultura está bem estabelecida e os valores estão claros quando, de fato, o seu discurso aqui tem tudo a ver com o que a gente chega lá e vê, né? Então, uma dessas formas é esse objetivo, por exemplo, de disseminar conhecimento. Legal. Aí, tá, então eu vou disseminar. E aí, depois que eu fui, eu tenho que ter, então, isso tudo mapeado, bem mapeado, para a minha equipe conseguir, de fato, executar no dia a dia. Né? Então, se a Josiane tem a equipe dela lá, por exemplo, que faz a lavagem de carro, aí se ela não tiver isso claramente padronizado, o que vai acontecer? Cada um vai lavar de um jeito, aí um vai esquecer de passar cera, o outro não vai limpar, de repente, lá o chão, limpar os tapetes e tal. Então, para isso, vem ali a outra perspectiva, que é de processos internos, vai mapear os processos, para ficar claro. Pode falar, Josiane. E essa questão aí de mapear os processos e entender a sequência de trabalho, lá é uma coisa que a gente percebeu que tinha necessidade de implantar isso, né? Porque às vezes é uma dupla. Então, se cada um não souber o que ela tem que fazer, um vai ficar tropeçando no outro, não vai terminar, não vai seguir para frente, e aí não vai dar certo. E aí uma coisa que eu e meu marido a gente tem na nossa cabeça, e isso não só para o Lava Jato, mas para outras atividades também, exemplos que eu tenho da minha vida quando eu era supervisora em uma outra empresa, em que eu falei para o meu gerente assim, ele me passava alguma demanda nova, eu falava assim, tá, eu vou aprender primeiro, depois que eu aprender, eu vou chamar a minha equipe, e aí eu vou ensinar a minha equipe.
E um dia ele falou assim para mim, mas você é a supervisora deles, você não precisa aprender tudo, você precisa saber mandar eles. Eu falei, mas como que eu vou mandar se eu não souber? Então, o que que a gente faz? A gente estuda muito como fazer melhor, como ser diferente na atividade, porque eu vou saber orientar um funcionário novo que chegar. Porque se eu não sei fazer e na falta dele, como é que eu vou atender meus clientes, né? Então, isso assim, não só no Lava Jato, mas na minha vida profissional também, eu tive que, em algum momento, falar isso. Eu falei, não, se isso é ser líder, para mim, eu não consigo ser desse jeito. Eu quero Sim. saber se o meu funcionário sai, se ele fica doente, se ele sai de férias ou se ele pede conta. Quem é que vai fazer? Você vai me cobrar o meu trabalho da mesma forma. É a mesma coisa o meu cliente. O meu cliente ele vai querer que o meu trabalho saia perfeito, né? Porque ele está acostumado com aquele padrão. Então, se a gente não tem alguém de backup que seja o dono, o dono não precisa pôr a mão na massa. Gente, não dá, porque em algum momento você vai se deparar com algum imprevisto. E você vai ter Sim. que saber fazer. Então, por isso que eu falei, eu aprendi a lavar carro, não sabia lavar carro. Eu fui para lá e falei, eu vou aprender. Eu vou entrar na internet, eu vou assistir vídeo, eu vou fazer curso. E aí, aprendendo com alguns que já estavam lá, que já sabia. Eu falei assim, hoje eu consigo fazer um carro sozinha, né? E não é porque eu quero ser melhor que o outro, é porque eu preciso ensinar o outro. Né? Então, o Sim. mapeamento de processo tem que partir de cima, da liderança. Eu entendo que a liderança tem que ser o exemplo para puxar os outros, e não só o mandar, né? Então, assim, no momento também, como analista, eu tenho uma equipe junto comigo, a mesma coisa eu falo para eles. Eu aprendo e ensino vocês. Eu aprendo e ensino vocês dessa forma. E eu falo que isso é importante que a gente ponha. Sabe aqueles troços que eu falo, gente, não precisa ser caro, é baratinho, né? É colar um A4 na parede, é desenhar o processo que seja à mão, não precisa ser bonito, não precisa ser no Excel, não precisa ser desenhado, não precisa... não tem ferramenta. Desenhar, qualquer um faz, né? Beijinho de palito. Beijo, Fer. E a gente fazer tudo isso de que forma? Visual, gente. Então, precisa ser simples, precisa ser prático, realmente, para que as pessoas olhem tudo isso. A gente que agradece, amore. Então, precisa estar visual. Isso, falar, a minha equipe é terceirizada, ok, mas se você não alinha lá, que nem a Lara tem as costureiras terceirizadas, se você não alinha o processo, a partir do momento que eu te enviar aqui o tecido, te mandei o pedido, te fiz, tantos dias para você me devolver o pedido, depois de tantos dias você vai me entregar assim, aí eu vou olhar o modelo, aí eu vou entregar a sacolinha. Então, eu desenho aquilo à mão, que seja à mão, tira o xerox, cola na parede. Né? E é ele realmente ser visual. Eu falo que a gestão, a gente cansa de chegar em empresa para fazer consultoria, aí o povo tem um negócio, não, eu tenho planejamento que eu já fiz, aí eu livrinho. Aí eu tá apoiando o monitor, tá dentro da gaveta, não sai para porcaria nenhuma. Então, ele é para estar na parede mesmo, coladinho ali, de qualquer jeito, do jeito que dá, mas para que as pessoas entendam, é aquilo ali, e o cliente vê. E aí o cliente vendo, ele cobra a equipe também, fala, que legal, era para você ter me entregado o carro em 10 minutos, demorou 15. Né? E é importante, porque o cliente está ali, ele está vistoriando se o seu processo está funcionando também. É que a gente não quer pôr na parede, porque se a gente põe na parede, dá mais serviço, né? A gente mostra as nossas deficiências. Cobrado, né? Não, e é bem por aí, porque, por exemplo, esse formato que a gente trouxe para vocês é um exemplo, né? São ideias. Mas a gente, quando está começando, a gente pode começar pequeno também. A gente não começa com esse monte de objetivo estratégico, com todas as perspectivas. O importante é, para o meu negócio, o que é importante hoje? De repente, eu vou ter um objetivo estratégico ali para cada perspectiva. Ou, de repente, eu nem vou ter todas as perspectivas ainda. Então, é começar simples. A ideia aqui realmente é a gente conseguir colocar tudo aquilo que a gente está achando que é importante para o nosso negócio, que a gente acha que vai ajudar a alavancar, a gente conseguir colocar de uma forma ordenada que ajude a gente a monitorar de fato os resultados, né? E é isso tudo para quê? Então, a gente tem ali, por exemplo, a perspectiva sustentável. Aí, vamos dizer que eu quero aumentar meus lucros. E aí, de repente, com essa palestra da Cris aqui, eu tive uma ideia ali de criar lucro com meus resíduos, por exemplo. Então, pronto. Então, eu já coloco ali, já começo a pensar que, né, já passa a ser um objetivo estratégico. Já vai estar no meu farol para eu começar a ver que formas que eu vou fazer isso. E aí, vai indo, né? Então, assim, vai indo, não vou falar tudo, vai de baixo para cima ali para chegar
como é uma causa e efeito, então eu vou criando toda essa estrutura, todo esse alicerce, vou armando todas essas áreas da minha instituição para chegar lá no final, que é essa parte da perspectiva financeira, que ela é uma consequência de todas essas outras atividades, todos esses processos bem executados. Aí eu vou ampliar minha receita, vou aumentar minha lucratividade e tal, de acordo lá com o que eu defini. Então, assim, o que é legal dessa ferramenta, o que é importante, o que a gente quis passar para vocês, é uma ferramenta, assim, bem abrangente. Mas o importante é que a gente já pode começar pequeno, e é por isso que a gente gosta dela. Porque quando você define isso aqui, com base nesses objetivos, você já consegue rapidamente definir qual que é, por exemplo, eu quero aumentar ampliar minha receita, por exemplo, é um objetivo estratégico que está ali na perspectiva financeira. Então, daqui eu já consigo desdobrar bem fácil. Se eu quero aumentar a receita, eu quero aumentar em 20%. Então eu tinha... Eu quero agora, a partir de agora, eu quero faturar, por exemplo, R$6.000. Ok, então essa passa a ser minha meta. Como que eu vou controlar isso? Então, quantos clientes a mais eu tenho que ter? Ou quanto é o meu ticket médio? Então, a partir dali, eu já consigo definir qual é a minha meta, quais são meus indicadores, quanto eu consigo desdobrar isso por mês, né? Então, assim, num painel desse aqui, então, assim, um pedaço de papel ali num A4, eu já consigo resumir toda a estratégia que eu tenho para desenvolver ao longo de todo o meu ano, né? Então, por isso que a gente quis trazer, a gente trouxe essa ferramenta, a Vrio e tal, para já começar a trazer para vocês algumas ferramentas que são rápidas de vocês aplicarem e o mais importante, elas já dão resultados muito rápidos, né? Porque trazem muita clareza e uniformidade para toda a instituição. E aí, amores, quando a gente fala assim, quero prosperar, como é que eu faço? Eu tenho meta. Né? E aí, a meta ela é um objetivo simplesinho? É simples. Então, primeiro ponto, eu preciso olhar a satisfação do meu cliente. Então, a gente está olhando da fala da Jo, todo mundo está querendo lavar o carro lá. Por quê? Porque é muito legal o jeitinho que ela traz. Mas ela mede isso para comunicar? Olha como é importante. Não. Então, então eu vou fazer um Forms, tem uma pesquisa, a pesquisa de satisfação, que é a nível mundial que a gente controla, chama NPS, que é uma pergunta besta, gente, que ele fala assim, você gostou? Gostei. Você indica? É essa a pergunta do NPS, porque ninguém põe a mão no fogo por nada, né? Então, a gente põe a mão no fogo porque a gente sabe que o trem é bom. Então, quando a gente fala assim, você gostou? Ok. Você indica? Então, a pergunta é simples. O quanto você indicaria o nosso estabelecimento? De 0 a 10. É uma baita de uma pergunta. Se você começa a ter o que a gente chama de detrator, que é um monte de gente para baixo, eu vou falar com essas pessoas, né? Não é para a gente ficar bravo, chateado, é para a gente ligar e falar o que foi, o que aconteceu, onde é que está errado, vou melhorar. Outra coisa que a gente precisa entender é que a gente tem muito cliente parado. Então, a gente cansa de chegar nos lugares que é assim, tem no cadastro 1.000 clientes. Quantos clientes você tem ativo todo mês? 10, 100, 200? E o que você está fazendo com 700 pessoas que já passaram pelo seu negócio? Você fala com essas pessoas? Você contacta essas pessoas? Você conversa com elas? Você entendeu por que elas deixaram de comprar com você? O porquê que não teve recompra? Não teve recompra porque é presente, como é o caso da Yamara, que faz a xícara lá personalizada. Mas será que a pessoa nunca mais precisou comprar um presente? Ou será que eu nunca mais comuniquei com essa pessoa? Né? Então, olha a importância de eu ter o indicador, porque se eu tenho um indicador, eu tenho que manter assim. É muito mais fácil, e aí é um ponto importante, é muito mais fácil eu manter, muito mais barato, eu manter os clientes e eu trabalhar com essa rede, e eu subir o faturamento com essa rede que eu já tenho, do que eu ficar conquistando cliente novo, porque é um esforço violento, todo dia, eu ir lá e fazer, aí eu faço o post, sei o quê, aí eu gasto lead, aí depois eu vou, aí eu fiz... Aí fiz todo o esforço, conquistei o cara, depois eu não cuidei desse cara para ele permanecer. E aí, assim, eu tenho clientes que são fiéis todo mês, ok. E o que é que você está fazendo para subir o ticket médio? Porque senão o negócio vai chegar num ponto que eu vou estagnar. Então, se a gente olhar o fato da Jo, tem um tanto de carro que ela consegue fazer por dia, por espaço físico. Então, não dá para ser mais do que aquilo? Não dá. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou abrir um barzinho, às vezes, ali, porque o pessoal do Uber, na segunda-feira, pode consumir outras coisas e eu vou vender. Eu vou vender amenities, então, eu vou vender o cheirinho do carro, vou vender o cheirinho que é da mulher, o cheirinho que é do homem, o cheirinho que é da criança, o cheirinho que lembra o vô. Aí, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, monte o seu próprio cheiro, então, eu posso ter uma perfumaria. Deu muito certo, viu, o perfume? E dá. A gente fez. Perfume igual a... Todo a mundo gente viu que o pessoal voltava por causa do perfume, né? Aí meu marido falou assim, o que a gente pode fazer? Eu falei, vamos fazer frasquinhos com perfume que a gente usa no carro. E hoje a gente vende ele também. E quando falta no mercado a matéria-prima,
eles já falam, mas dessa vez não veio o cheirinho do meu carro, então a gente já está buscando alternativas de estocar para não faltar aquele que os clientes gostam. É isso aí. Então, assim, o que eu posso fazer jamais para vender? E aí são coisas bestas. Então, se a gente vai falar do vestido, falar, beleza, o vestido é para sua filha já recebeu um presente seu diferente de vestido? Porque a gente cobra R$10 a mais por embalagem que vem com laço e um cartãozinho personalizado da mãe. É um negocinho desse tamanho. Mas a entrega e o valor para quem vai receber é maior e eu agrego o valor. Então, eu estou subindo meu ticket médio. O que eu estou fazendo? Estou ampliando meu faturamento. Para depois, gente, depois que eu começo a fazer, a gente começa a medir. Aí eu começo a medir, eu entendo onde é que eu estou errando, eu entendo o que eu tenho que aprender e eu entendo para onde eu tenho que crescer. Então, primeiro eu modelo, acho ali o que eu preciso melhorar e aí crio esses objetivos, observo eles e aí a gente vai para frente. Então, é isso que a gente queria passar para vocês essa noite, de objetivo, de mover.